Como avaliar desempenho de um vendedor aí na sua empresa. É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui no RH Academy. Quando você assistir até o final esse vídeo, você vai entender quais são os princípios, qual é o racional para você avaliar desempenho de pessoas que trabalham na área de vendas aí na sua empresa. Eu vou te mostrar também um passo a passo prático com uma ferramenta prática para você entender o que você pode fazer e como você avalia o desempenho de vendedores aí na sua empresa, tá bem? Outra coisa importantíssima aí, né, obviamente que não pode faltar, é o meu convite para você se inscrever aqui no RH Academy. Talvez você não saiba, mas 87,5% das pessoas que consomem o conteúdo não são inscritas aqui no canal. Por isso que é muito importante que você se inscreva, ative as notificações e também compartilhe com outras pessoas que, assim como você, se interessam por esses conteúdos que a gente trabalha aqui no RH Academy, tá? E uma informação bem importante é que a minha meta é reduzir esse número de 87,5% para 70%. Isso só vai ser possível se você me ajudar se inscrevendo. Vai lá, não custa nada e você vai ter acesso a todas as novidades aqui, tá bem? Mas vamos lá para o conteúdo, né, que é o que interessa. Bom, quando a gente fala de avaliação de desempenho de vendedores, né, é até uma pergunta que veio no direct lá do Instagram do RH Academy, e a partir daí eu resolvi criar esse vídeo assim com um passo a passo bem prático, tá? A gente tem 5 ações que nós precisamos tomar na hora que a gente vai avaliar o desempenho de vendedores, tá? Para a gente entender, a primeira ação é a gente definir o que a gente vai avaliar e como a gente vai avaliar. Definir os critérios da avaliação de desempenho. O passo número 2 é a gente fazer a avaliação do desempenho atual, ou seja, como a pessoa está desempenhando, como a pessoa está performando as suas ações neste momento. Avaliar o potencial futuro dessa pessoa, ou seja, o que ela pode fazer no futuro. Depois, entre aspas, plotar, né, essas avaliações, esses resultados na ferramenta de avaliação de desempenho, que eu vou te mostrar aqui e vai estar disponível para você adquirir caso você queira. E também desenvolver um plano de ação para fazer com que essa pessoa saia de um estágio de desempenho e vá para outro estágio de desempenho futuro, atual, melhor, tá? Tudo isso a gente vai fazer na prática e levando em conta o cargo de um vendedor ou de uma vendedora, tá bem? Então, vamos lá, né? Primeiro ponto, né? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente precisa definir, né, os critérios de avaliação de desempenho e eu vou sugerir que você defina ele em 2 tipos, tá? Em atividades ou critérios técnicos e o tipo número 2 em comportamentos. Vamos entender atividades como sendo o que a pessoa precisa realizar diariamente, semanalmente, mensalmente, no seu dia a dia, no cargo de vendedor ou no cargo de vendedora. O que essa pessoa precisa fazer? Tá? A gente mais ou menos tem uma ideia, mas eu vou te mostrar um exemplo bem prático aqui. E o segundo critério são os comportamentos, que basicamente são as atitudes, o comportamento que é necessário que essa pessoa exiba, que essa pessoa demonstre, para que ela tenha um bom desempenho na sua empresa. Então, cada venda, cada empresa e cada tipo de produto acaba exigindo um determinado comportamento do vendedor. Então, sei lá, o vendedor que vai vender geladeira na loja A pode não vender do mesmo jeito na loja B. Veja só, estou vendendo o mesmo produto, tecnicamente falando, mas o comportamento, o jeito que essas lojas vendem pode ser diferente. E é isso que a gente vai levar em consideração aqui quando nós falamos de comportamento. Então, esse é o primeiro passo, é você deixar claro, né, decidir, definir quais são as atividades, quais são os comportamentos e como que isso vai ser avaliado. Vamos para a prática? Vamos olhar uma açãozinha aí super simples, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Como atividades de um vendedor, eu listei aqui, deixa eu até assinalar com a minha canetinha, né? Eu listei 1, 2, 3, 4, 5 atividades, tá? Que na minha cabeça fazem sentido que um vendedor ou uma vendedora realiza todos os dias. A primeira atividade é prospectar clientes, que é basicamente atrair clientes, né? Entrar em contato ativamente com clientes. A segunda atividade é conduzir reuniões de vendas, tá? Vamos imaginar, ou atendimentos de vendas, né? Reuniões de vendas talvez seja algo muito formal para uma loja que tem um fluxo grande de pessoas. Mas vamos substituir a palavra reuniões por atendimento, né? Prospecta os clientes e realiza o atendimento das vendas. Beleza. Nesse atendimento das vendas, esse vendedor ou essa vendedora vai precisar demonstrar os produtos, né? Vai precisar apresentar. Então, olha só, seu Alessandro, a gente tem aqui essa bela garrafa e ela é uma garrafa onde é possível colocar água dentro dela e ela é uma garrafa térmica também. Ou seja, estou apresentando os produtos, tá bem?
Depois disso, como parte do processo de vendas, essa pessoa vai precisar negociar e fechar vendas, né? Qual que é o resultado, né? O desejo final é que prospecta o cliente, conduz, apresenta o produto, aliás, demonstra, né, conduz ao atendimento de vendas, apresenta e demonstra o produto, negocia e fecha a venda. Então, olha só, Alessandro, pô, foi um prazer aí negociar com você, tá aqui essa garrafa por R$50, tá? O cliente transacionou, comprou a garrafa e no final das contas, esse vendedor aí ele vai precisar manter alguns registros das vendas atualizados, né? Vai ter lá o CRM, ou o sistema de gestão da loja, onde ele vai precisar inserir o que ele vendeu, para quem ele vendeu, em que condições foi vendido, para baixar no estoque, toda essa função aí que quem tem loja, né, quem trabalha com vendas, sabe. Então são essas as atividades aí do nosso vendedor ou da nossa vendedora. É isso que ele faz todo dia, tá? Legal, bacana. Só que a gente pode fazer isso de vários jeitos, de várias formas, com vários comportamentos e com várias atitudes diferentes. Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor como que a gente traz os comportamentos aqui para dentro, tá? E aí, até deve estar meio cheio essa lâmina, né? Esse slide aí para você, mas a ideia é a gente ilustrar e entender isso, tá? Então, como comportamentos aqui, tá? Eu imagino que são 4 comportamentos importantes que um vendedor ou uma vendedora precisa ter, tá? Comportamento número 1, que para mim, veja só, eu criei um conceito do que significa esse comportamento número 1, porque eu preciso ter uma base de comparação. Esse é um dos segredos da avaliação de desempenho, tá? Então, o comportamento número 1 aqui é empatia, que para mim é a capacidade de compreender as necessidades e os desejos do cliente e oferecer soluções adequadas. Se ele quer uma garrafa, se o cliente quer uma garrafa de água, né, sei lá, de meio litro, eu não vou oferecer uma bombona de 20 litros, tá? Ou seja, não estou sendo empático, tá? Então é aí que entra o comportamento, ele vai preenchendo algumas lacunas que no dia a dia todos nós temos, tá bom? Legal. Eu acho que para mim, sabe, na minha cabeça, na minha empresa, se eu fosse contratar um vendedor ou uma vendedora, seria interessante que essa pessoa tivesse persistência. E a definição que eu criei de persistência é a capacidade de se manter determinado ou determinada a continuar tentando, mesmo diante de obstáculos, rejeições, para buscar novas oportunidades e encontrar soluções de vendas ou para os clientes. Pô, legal, sabe? É interessante essa definição aí de persistência, tá? O comportamento número 3, que para mim acredito que é bastante importante, é comunicação eficaz. Porque não adianta o vendedor ser empático, a vendedora, né? Ser empático, ser persistente, se ela não é capaz, essa pessoa não é capaz de se comunicar. E para mim, tá, o conceito que eu criei do comportamento comunicação eficaz é a capacidade de transmitir informações de maneira clara, compreensível, explicando benefícios dos produtos e ouvindo atentamente as necessidades e preocupações dos clientes. Ô, Alessandro, assim, eu não sei se essa garrafa vai me adiantar, ela parece ser meio pequena, mas por que você acha que é pequena? Ah, sei lá, só meio litro é pouco, né? Não, mas a gente tem uma garrafa um pouquinho maior, né? O que seria uma garrafa adequada? 2 litros? Não, 2 litros é muito... Entendeu? A pessoa vai se comunicando eficazmente, vai interagindo com o cliente, tá? E por fim, aí, número 4, para mim é uma característica importante, é a integridade, tá? Só que se eu pegar simplesmente integridade e largar lá na ferramenta de avaliação de desempenho, colocar lá, e eu pedir o que significa integridade para 10, 15 pessoas na rua, eu vou ter 10, 15 definições diferentes de integridade. E a gente não quer isso, né? A gente quer ter uma única definição, ter um único ponto de referência para avaliar desempenho da maneira correta. Então, nesse caso aqui, eu criei uma definição de integridade que, para mim, significa agir com honestidade, transparência, sendo honesto ou honesta sobre, olha só, as capacidades, as características, o preço e condições de pagamento dos produtos. Ou seja, se a garrafa custa R$50, a capacidade é meio litro, o preço é, obviamente, R$50, né? A condição de pagamento é à vista ou no cartão, é isso. Não tem nada além disso. Ah, mas se ele me promete que ele vai me vender por R$45, vai chegar no caixa, a venda não vai passar, porque o preço é 50. Ou seja, a pessoa não está sendo íntegra do jeito que eu quero, tá? Então, olha só como isso é interessante, tá? Porque o comportamento ele vai ditar como a pessoa vai realizar as atividades que a gente viu anteriormente, que é prospectar clientes, conduzir ou apresentar, né, reuniões de vendas, apresentar e demonstrar produtos, negociar e fechar vendas, manter os registros atualizados. Tá entendendo? Como essas coisas elas vão conversando, elas vão convergindo para o mesmo objetivo, que é ter uma boa performance em vendas, um bom desempenho em vendas, e de um jeito que a minha empresa quer que aconteça, que eu acho que é importante que aconteça, tá? Então, beleza, olha só.
nós já fizemos aí a primeira parte, que é a definição dos critérios. Tá bem? Então agora o que a gente vai fazer, né? Nós vamos para a etapa seguinte, que é fazer a avaliação do desempenho atual dessas pessoas, tá? E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai abrir aqui uma ferramenta chamada Ferramenta de Avaliação de Desempenho Ninebox, que foi desenvolvida aqui no RH Academy, ela é uma ferramenta super prática. E a gente vai entender brevemente a ferramenta e depois eu vou entrar no detalhe aí com você. Então, essa ferramenta ela tem algumas abas, tá? Primeira aba aqui, eu tenho a apresentação ou a definição do perfil do cargo, que você pode executar e realizar da maneira como quiser. Inclusive, tem um vídeo falando especificamente apresentando a ferramenta aqui no RH Academy. Nós temos a legenda, que a gente vai utilizar como base para avaliação de desempenho. Então, as atividades ou tarefas técnicas, nós vamos utilizar pontuação de 1 até 5, para as atividades que as pessoas fazem, e aquelas atividades que as pessoas por qualquer razão não fazem, a gente deixa em branco. Mas o 1 é quando eu considero que a pessoa não está treinada, o 2 quando está iniciante, o 3 está num nível básico, o 4 eu vejo que ela está ok, está treinada, e o 5 é uma pessoa especialista na atividade técnica, tá? E por fim, a gente vai avaliar aí o comportamento das pessoas. Comportamento que, coincidentemente, nós acabamos de definir há pouquíssimo tempo atrás. Esse comportamento nós vamos avaliar também com 5 pontos, de 1 a 5. Sendo que 1, a pessoa nunca exibe o comportamento descrito da maneira como está descrito. 2, raramente. 3, algumas vezes. 4, frequentemente. E 5, sempre exibe aquele comportamento, tá? Então esses são os critérios, aliás, os itens que a gente vai utilizar para pontuar. Beleza? Show? Vamos adiante. Eu tenho aqui uma outra abinha chamada Base de Avaliação de Desempenho, tá? Nessa aba, a gente vai fazer o seguinte. Ó, tarefas. A gente vai descrever as tarefas aqui, que são exatamente as tarefas que nós criamos junto aqui e que eu apresentei para você. Então, o que o vendedor ou a vendedora precisa fazer diariamente? Prospectar clientes, conduzir reuniões, apresentar e demonstrar produtos, negociar e fechar vendas, manter os registros de vendas atualizados. É isso que o nosso vendedor vai fazer. Olha só que interessante aqui, ó, na coluna D eu assinalei como que a gente vai avaliar o desempenho das pessoas para cada uma das atividades. Eu criei essa coluninha aqui, tá? Eu vou atualizar todas as ferramentas que estão disponíveis. Então aqui a gente vai avaliar prospecção de clientes como o número de novos clientes que entram na loja como consequência das ações do vendedor. Tá claro, a pessoa não tem dúvida de como ela será avaliada. A condução das reuniões de vendas nós vamos avaliar através do número de reuniões de vendas realizadas por esse vendedor e do feedback que os clientes dão sobre a venda. A apresentação e a demonstração de produtos nós vamos avaliar com base no número de vendas resultantes dessas apresentações. Ou seja, eu apresentei 10 produtos, 10, e vendi 7. Pô, beleza, apresentei 10, vendi 10, tá valendo, né? Tá ótimo, é ideal. Negociar e fechar vendas, a gente vai avaliar com base na quantidade de vendas fechadas e o valor total vendido no período, normalmente no mês. Então eu vou olhar ali cada vendedor, quanto que cada vendedor vendeu ao longo de um mês inteiro, né? Quantas vendas foram fechadas e o valor vendido. E registros atualizados, nós vamos avaliar com base na precisão, na clareza, na transparência, né? O quão legível, o quão entendível é e na facilidade que eu tenho de entender o que aquele vendedor registrou, se ele está preenchendo os cadastros corretamente lá no meu sistema de vendas, tá bem? Então, é dessa forma que a gente vai avaliar as atividades técnicas e também a gente já esclareceu como a gente vai fazer essa avaliação. Pô, Alessandro, bacana. Então, tá tudo resolvido aí? Não, vamos descer lá embaixo, eu quero te apresentar mais um outro item aqui dessa ferramenta, que é a parte para a gente avaliar comportamento das pessoas, tá? Então, olha só que interessante, nós listamos lá 4 comportamentos, empatia, persistência, comunicação eficaz e integridade. E nós trouxemos o conceito lá da apresentação para cá. Então, empatia com o conceito, persistência com o conceito e assim por diante, tá? E como que eu vou avaliar o comportamento das pessoas? Eu não posso pegar uma régua e medir o comportamento de empatia dessa pessoa, né? Eu não posso pegar uma balança e pesar o quanto de comunicação eficaz uma pessoa tem ou não tem. Então eu tenho que adotar uma outra forma de medir isso, tá? E aqui eu estou propondo que
a gente meça ou avalie o comportamento, os 4 comportamentos das pessoas, considerando o feedback que os clientes dão a respeito daquele vendedor ou daquela vendedora, e também eu vou observar diretamente essas pessoas no trabalho. Sou gestor da loja, sou gerente da loja, vou ficar olhando ali, observando as pessoas, como que ela desenvolve a empatia, qual é o nível de persistência que essa pessoa tem, o quão bem ela se comunica e como eu vejo que ela está sendo íntegra ou não nas suas interações aí com os clientes, tá? Então tá aqui, ó, como vai ser avaliado, a gente descreveu aqui também, tá bom? Então vamos voltar lá em cima e depois a gente desce aqui para seguir no nosso conteúdo, tá? Mas olha só que interessante, se eu voltar aqui na legenda, tá? Estou avaliando atividades técnicas de 1 igual a não treinado para 5 igual especialista e eu vou avaliar. E digamos que eu estou avaliando 4 vendedores, o Pedro, a Alice, o Fábio e a Giovana, tá? Então, olhei ali as atividades, estou acompanhando os resultados. Aqui a gente observa as atividades, mas também, principalmente nas atividades técnicas, nós avaliamos os resultados gerados a partir da execução daquela atividade. Eu estou vendo aqui que o Pedro, ele, segundo a minha legenda, ele está sendo considerado como não treinado, ou seja, ele não sabe executar a atividade ou a tarefa em questão na maioria das suas atividades. Por quê? Ele não está indo bem na prospecção, não está indo bem na reunião de vendas, não está indo bem na apresentação, nem no negociamento, e ele até mantém os registros de venda atualizados. Eu dei uma pontuação 3, que de acordo com a minha legenda, ele faz o básico ali. Então aqui a gente tem uma avaliação do Pedro. Já a Alice, ela está um pouquinho melhor, tem mais números 2 do que 1. O Fábio está um pouco melhor e a Giovana aqui, ela é um dos destaques da minha equipe, tá? E veja, eu estou avaliando pessoas diferentes, utilizando o mesmo critério, o mesmo como avaliar para as mesmas atividades. Esse é o racional da avaliação de desempenho que na maioria das pessoas não conta para você, tá? Então a gente precisa avaliar as pessoas diferentes. Só que eu preciso ter uma base idêntica, né? Porque se eu avalio o Pedro prospectando clientes e a Giovana só fechando vendas, eu não consigo comparar os dois para saber quem eu preciso dar mais atenção. E a chance da gente cometer erros aí, se perder, né, no dia a dia do trabalho é muito grande. Então eu faço isso aqui, porque isso aqui vai te ajudar a se organizar enquanto dono aí de empresa, enquanto gerente de vendas, ou mesmo enquanto profissional de RH que precisa implementar uma avaliação de desempenho aí na sua empresa, na sua loja. Legal, bacana aqui, está avaliado Pedro, Alice, Fábio e Giovana, eu tenho já essas avaliações. Vamos avaliar o comportamento que essas pessoas exibem. Lembrando, tá, que o comportamento nós vamos avaliar com base na frequência que nós observamos que a pessoa exibe aquele comportamento. E também vamos levar em consideração o feedback dos clientes, que é as medidas aqui que nós estamos utilizando. Então, beleza, eu tenho a seguinte situação aqui, tá? O Pedro, né? O Pedro dá para dizer que aí ele apresenta um nível de empatia, vamos para a legenda. Algumas vezes ele exibe empatia, tá? Persistência e comunicação eficaz ele raramente exibe, isso eu preciso estar sempre motivando ele, eu preciso estar sempre, entre aspas, mandando ele fazer. Já ligou para o cliente, já deu retorno para quem te pediu proposta, você já tomou cuidado e apresentou todos os detalhes do produto, descreveu as condições de pagamento. Veja, eu tenho que estar sempre eu agindo em cima enquanto gestor, tá? E na integridade ali, eu ainda não vi ele exibindo esse comportamento descrito, tá? Ele ainda não fechou nenhuma venda, sim, não tive a oportunidade de evidenciar isso. Então, por isso, vou dar uma pontuação ali, ó, nunca exibe o comportamento, porque eu ainda não vi ele, tá? Ele está há pouquíssimo tempo, vamos imaginar que o Pedro está há pouquíssimo tempo na nossa empresa. Beleza. E aí a gente vai e vamos avaliar Alice, Fábio e Giovana, e essas aqui são as pontuações que a gente atribuiu para cada um deles, tá? Vamos hipotetizar aí que, a Alice é super empática, ela é persistente e ela ainda, assim, às vezes exibe comunicação eficaz e integridade. Mas veja só, comparando Pedro com a Alice está melhor. Tá? A Alice tem uma performance melhor. Comparando a Alice com o Fábio, a gente tem aqui nessa linha sempre as médias, tá? Ele vai calcular a média das atividades, dos comportamentos, da avaliação dos comportamentos e a média do desempenho nas atividades técnicas. A gente percebe que o Fábio ele está um pouquinho abaixo ainda da Alice e a gente percebe que a Giovana é uma das nossas melhores vendedoras comportamentalmente falando. E olhando as médias aqui, também a gente tem aí, percebe que a Giovana é uma boa vendedora tecnicamente falando, tá bem? Então, legal.
fizemos a avaliação de desempenho já na ferramenta. Só que o segredo, né, não está simplesmente aqui, né? Nós criamos a definição, os critérios, avaliamos o desempenho futuro, aliás, avaliamos o desempenho atual e nós informamos os dados aqui na ferramenta. Inserimos os dados, plotamos os dados na ferramenta. Agora a gente vai olhar para os gráficos de avaliação de desempenho, tá? E para a gente olhar isso no detalhe, eu vou só apresentar brevemente aqui, ó. Aqui nós temos a tabela de desempenho, que para essa ferramenta a gente consegue avaliar o desempenho de até 20 pessoas. Se você tiver uma equipe de até 20 pessoas, você consegue fazer essa avaliação e essa gestão de desempenho, tá? Opa, vamos voltar aqui, ó. Aqui nós temos o gráfico de avaliação de desempenho, que é o que eu chamo de mapa de avaliação, tá? E esse mapa de avaliação aqui, ele tem uma legenda aqui para você, ó, para você olhar potencial e desempenho, cumprimento dos objetivos, de insuficiente até alto potencial. A gente pode utilizar essas classificações aqui para medir, né, para entender o desempenho das pessoas. Beleza? Vamos adiante. Então aqui, considerando aí Pedro, Alice, Fábio e Giovana, a gente percebe, olha só, que a Giovana ela tem um alto potencial, porque ela vai bem no comportamento, é uma das pessoas que tem um comportamento mais aderente, mais adequado com aquilo que a gente quer, e é uma das pessoas que melhor realiza as atividades, tecnicamente falando, de acordo com a avaliação que nós fizemos. Já o Fábio, a gente percebe que o Fábio ele está numa linha média aí, tem um comportamento ok, tem um desempenho ok. A Alice já tem um desempenho um pouquinho mais acima do que o Fábio, e o Pedro, a gente ainda não sabe, a gente está na dúvida, né, se ele é de fato um bom vendedor ou não. Hipoteticamente falando, né, o Pedro tem pouco tempo aqui na empresa, então a gente precisa acompanhar ele mais de perto, fazer com que ele se desenvolva. E todo o racional que nós vamos utilizar aqui é fazer com que as pessoas se movam na direção desse quadradinho vermelho para esse quadrante, para esse quadradinho verde escuro, tá? É aí que a gente vai ajudando as pessoas a se desenvolver, tá bem? Legal, agora a gente já fez aqui, plotamos os dados da avaliação de desempenho na nossa ferramenta. Qual é o passo seguinte? Bom, o passo seguinte é nós criarmos ações de desenvolvimento para cada uma das pessoas. Esse é o seu papel enquanto RH, auxiliar o gestor a criar essas ações, e esse é o seu papel como gestor, é criar essas ações e de ajudar essas pessoas a se desenvolver. Você vai fazer agora a gestão do desempenho dessas pessoas. E para isso, nós temos uma abinha aqui chamada plano de ação, tá? Então vamos imaginar, vamos voltar aqui. Digamos que como plano de ação, a gente vai focar numa ação para o Pedro. Então quem? O Pedro, ele vai fazer o quê? Ele vai estudar o processo de prospecção de clientes da empresa. Digamos que você tenha isso descrito aí na sua empresa, isso está documentado. E ele não está fazendo bem porque ele simplesmente não sabe, tá? Por que que a gente vai sugerir que o Pedro faça isso? Para que os resultados de prospecção sejam melhores, tá? Tô sendo super objetivo, simples e prático com você, tá? Onde ele vai fazer aqui? Na empresa. Quando ele vai fazer? Ele vai fazer até dia 20/8 de 2023. Digamos que hoje seja dia 10, ou seja, ele tem aí 10 dias, uma semana para isso, tá? Como? Lendo o processo, tirando dúvidas com o gestor e aplicando o processo na prática, tá? É isso que a gente quer. Quanto que isso vai custar para a empresa, para a pessoa? Vai custar 0 dinheiros, tá? A gente vai ter um custo aí de nada, porque tá todos os recursos disponíveis para a criação disso, eles já estão disponíveis dentro da própria empresa, ou seja, é o processo, né, de prospecção em si. Digamos que a empresa tem uma base de conhecimentos aí, ele pode ir lá, ler, estudar e já aplicar na prática, tá bem? Então olha só, aqui a gente começa a criar um plano de ação e o seu papel enquanto RH é ajudar o gestor a criar esse plano de ação e o seu papel enquanto gestor é construir esse plano de ação e acompanhar, nesse caso aqui, o Pedro para saber se ele está fazendo o que foi combinado, pelas razões pelas quais foram combinadas e se ele está fazendo até o prazo que deve ser feito, nesse caso aqui até 20 de agosto de 2023, tá bem?
Então é isso, tá? De uma forma super simples. Agora você deve estar se perguntando, pô, Alessandro, muito legal, muito bacana. Eu quero te dar mais um exemplo aí, aliás, mais uma pitadinha aí de conteúdo, tá? E essa pitadinha basicamente são 3 cuidados que você precisa ter na hora de criar isso tudo, né? Na hora de fazer essa ação na prática. O primeiro cuidado é que você precisa ser objetivo e justo, tá? Não leve por conta que aquilo que está claro na sua cabeça, que é fácil para você entender na sua cabeça, é fácil para as outras pessoas também entenderem. Então aqui é muito importante que você seja objetivo, que você seja claro, que você seja transparente, que você use critérios claros, mensuráveis e evite preconceitos pessoais ou opiniões pessoais para construir as recomendações e as avaliações de desempenho. Claro e objetivo e justo, tá bem? O segundo ponto aqui é que é muito importante que você oferte, né, forneça feedback construtivo. A gente viu um exemplo ali, no caso o Pedro, ele não tá performando muito bem. Se a gente denegrir a imagem dele, falar mal, xingar ele, nós não vamos contribuir com o desenvolvimento dele, nós não vamos contribuir com a melhora do desempenho dele. Então a gente precisa fornecer feedback construtivo. A gente não deve simplesmente apontar falhas, a gente também deve auxiliar e mostrar, explicar onde estão as oportunidades que ele tem para se desenvolver e garantir que ele se sinta à vontade para percorrer esse caminho. E por fim, manter a comunicação aberta, né? Manter a comunicação flexível é fundamental. Flexível não, né? Aberta, ela é fundamental durante esse processo de avaliação de desempenho das pessoas. Então, explica claramente qual é o processo de avaliação de desempenho, o que acontece antes, durante, depois. Explique quais são os critérios que serão utilizados para avaliar o desempenho dessas pessoas. E aí, fique disponível para ajudar essas pessoas a tirar dúvidas, porque qualquer uma delas pode ter qualquer dúvida. Então, é bem importante aí ter essa abertura para ajudar as pessoas a se desenvolverem. E, obviamente, você vai ter um melhor desempenho da sua equipe aí na sua organização. Beleza? Bom, era isso, assim, nesse vídeo super breve, quase que num ritmo frenético, né? Mas a ideia foi trazer aqui de uma maneira prática, com uma ferramenta super prática, como que você pode avaliar desempenho de um cargo de vendedor na prática aí na sua empresa, tá bem? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu aqui no RH Academy, se inscreva agora. Garanta não, né? Ative as notificações e, por favor, me ajuda a sair de 87,5% de pessoas que assistem e não são inscritas para 70%. Me ajuda a reduzir esse número. Só consigo isso com o seu auxílio. Acesse o rhacademy.com.br, conheça o programa de consultoria, os programas de treinamento e desenvolvimento para empresas. E se você quiser se desenvolver e criar novas habilidades para o futuro do RH na sua carreira, acesse o edu.rhacademy.com.br. Lá você tem acesso à plataforma de educação online do RH Academy. Beleza? Era isso, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse conteúdo. Deixe seu comentário aqui para eu saber o que você achou. E eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais, valeu, tchau!